Galo, deixa eu te fazer já logo uma primeira pergunta, assim, que você tem uma carreira super vitoriosa, né, como jogador, como treinador, e eu quero saber de você. O que é melhor, ser jogador ou treinador? Olha, a pergunta é legal, mas eu acho que a gente divide mesmo com as fases da vida, sabe? Ô, Galo, antes de você responder, faltou uma falha minha aqui, né? Eu tenho que mencionar que o pessoal da Zev vai entrar em contato com você para te mandar um kit da Zev também, uma cerveja que agrade aí o seu paladar, junto com um copo bacana. Pô, falha imensa, eu não posso falhar assim desse jeito. Mas você vai Não, já te tomar uma pedi Zev antecipado, também. já te pedi antecipado, não foi falha, não. Então, não vamos errar, não vamos falhar nessa, não. Desculpa te cortar aí, pode falar, desculpa. Então, eu acho que são fases da vida distintas, né? Eu acho que é evidente você ser atleta é uma coisa muito prazerosa, porque além de você fazer aquilo que você se preparou desde praticamente do seu nascimento, da sua infância, e depois vivenciar grandes jogos, decisões de campeonato, a pressão que é, você ter aquela adrenalina, e eu acho que é uma coisa maravilhosa. Depois, a sequência como treinador, a cabeça já é outra. Eu falo sempre para alguns amigos, até nos cursos que eu participo também, que essa transição entre atleta e treinador de futebol é uma situação bastante importante que você passe por trabalhar como auxiliar, até porque para você entender, porque você às vezes acaba a carreira um pouco mais jovem e você já faz uma transição direta e você não tira aquele espírito de atleta ainda de você, sabe? O que Então é aconteceu com o extremamente Rogério Ceni, importante. vai, por exemplo? Não, eu acho que o Rogério, eu conheço ele bem, jogamos juntos por 2 anos. Ele é um cara que vinha se preparando também, como eu, Aham. logo que eu comecei a ser um atleta profissional de futebol no Botafogo de Ribeirão, quando eu subi, eu tinha intenção de dar sequência como treinador. Eu falava isso com meus companheiros na época, Uhum. e eles falaram: você tá louco, você tá brincando, concentrar de novo. Mas eu queria, uma coisa que eu vim me preparando durante a minha Já vida era um para isso. planejamento. Aham. É extremamente prazeroso também você trabalhar como treinador, você conquistar um título, você criar modelo de jogo e as coisas acontecerem. É uma sequência da adrenalina que você tinha quando você estava em campo, porém Aham. com muito mais preocupação, com muito mais é, uma importância de uma gestão muito maior, você se preparar também taticamente para que você possa ter boas escolhas. Então, assim, é muito mais complexo o lado de treinador, mas eu gosto muito. Gostei bastante também de participar até agora, nesse momento, como treinador. E me preparei também, depois que eu saí da CBF, para trabalhar na gestão. Foi uma Tá. coisa que vinha caminhando naturalmente para mim, até porque eu fiz a gestão de todas as categorias de base, desenhei o ciclo olímpico na seleção brasileira, Uhum. e foi muito importante ter tido esse processo na gestão. Depois ainda fiz, acho que 4 cursos de gestão na sequência, e em 2018 fui convidado a trabalhar no Atlético Mineiro. Uhum. Muito mais difícil, no meu ponto de vista, trabalhar na gestão, muito mais complexo. Então, assim, mas eu gostei muito. Foi uma experiência que foi dura, não foi fácil. Passamos por momentos difíceis, até porque quando você passa num grande clube com austeridade financeira, Sim. você sofre bastante na gestão, porque você não tem dinheiro para contratar, você tem que se virar em cima dessa questão, fazer dinheiro. Cheguei lá, o budget de contratação era zero praticamente, tínhamos que fazer atletas para poder contratar, e nós fizemos isso, e foi um ano vitorioso, que eu levo ele como vitorioso na minha carreira, até porque a minha primeira pergunta para o presidente Sérgio Sete Câmara foi: qual que é o nosso objetivo? Eu falei assim: nós Aham. só temos um objetivo nesse ano, não temos dinheiro, a classificação para a Libertadores vai ser o must para nós. Eu deixei a equipe classificada na Libertadores em sexto colocado, e ainda nós vendemos 23 milhões de euros naquele ano em ativos do clube, né? Foi o Emerson Royal para o Barcelona, nós compramos Legal. por 5 milhões de reais e vendemos no final do ano por 12 milhões de euros. O Roger Guedes, nós não tínhamos direito nenhum, conseguimos numa jogada de tempo com a finalização da, da janela lá na Ásia, conseguimos ainda 2 milhões e meio de euros para o Atlético, na época 11 milhões de reais. Tava Vendemos comendo a bola na época, né? O Bremer Uhum. por Torino por 4,7 de euro, Marco Túlio para o Sport, um garoto também, por 2,9 de euro. Uhum. Então, foi um ano bastante vitorioso em termos de poder ajudar o clube no aspecto financeiro, e também com todo o esforço, com toda a luta, com todas as críticas, deixar o time entre os 6 primeiros colocados no Brasileiro. É.
Eu tô vendo que você usa alguns termos aí em inglês, o budget, um must. Essas coisas não é qualquer pessoa que conhece. Tudo isso devido ao seu treinamento, os seus treinamentos, os seus cursos de aperfeiçoamento ali na CBF, o Galo? Não, não foi só isso também, porque eu consigo falar bem o inglês, eu dou entrevista em inglês, Que legal. talvez num meeting mais completo, um pouquinho de dificuldade, mas eu tenho uma relação boa, trabalhei no Japão também, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, Tudo no então inglês. isso foi, isso, no Japão não, no Japão foi com intérprete, Tá. mas no Emirados com inglês, e tinha um auxiliar que também falava inglês, que ajudou bastante, na Arábia Saudita também, e também tem uma correlação, tem os filhos que moram fora do Brasil já, um que mora há 8 anos, um morou 6, já voltou, e outro mora há 8 anos, mas vai ficar lá. Que legal. Inclusive, a formatura dele foi ontem, lá nos Estados Unidos. Então, sempre tive essa relação e de proximidade com o inglês também, um pouco com o espanhol, mas muito também do que o futebol me proporcionou, né? O futebol proporcionou a caminhar para isso aí. A gente já percebe que você tem uma experiência, vamos dizer assim, extraordinária, vai, dentro do âmbito do futebol brasileiro, né? Não é todo treinador que tem uma segunda, uma terceira língua. É difícil isso acontecer. A gente pode pegar os de O grande Rogério escalão tem. aí. O O Rogério, Rogério sim, tem. né? O Sim, Rogério, sim. Mas a gente pega aí grandes treinadores do grande escalão do futebol brasileiro que não tem esse know-how seu, né? sim. Então, já é um diferencial, um destaque aí que deve ser levado em consideração. Por que que ainda não tem isso no Brasil, ô Galo? Essa Olha, sim, eu acho preocupação, que assim, sim. com a segunda língua. Nós tivemos, em função das regras, há pelo menos 10, 20 anos atrás, uma dificuldade muito grande de trabalhar na Europa. Isso aí, quando eu lembro bem, quando eu trabalhei no Emirados, em 2011 para 2012, 2011. Não, 2010 para 2010 e 2011. Uhum. Nós tínhamos lá no Emirados 5 treinadores brasileiros, né? Aí tinha na Arábia Saudita mais 5, no Catar mais 3, 4, no Japão mais 5. Então, quer dizer, você tinha na China mais uns 3, 4. Então, você tinha só na Ásia pelo menos 20 treinadores brasileiros. Tá. O que aconteceu? A UEFA, de uma maneira inteligente no ponto de vista deles, forçou a AFC a aceitar somente os treinadores cadastrados pela, pela UEFA, né? Sim. E eram poucos no Brasil. Nós perdemos um mercado importantíssimo. E também a tragédia de tudo que aconteceu em 2014 ajudou, com esse problema da carteira, a diminuir o número de treinadores fora do Brasil. Excelente. Agora que nós estamos começando a retornar. Então, foi um período aí, pelo menos de uns 10 anos, de uma seca muito grande de treinadores trabalharem fora do Brasil. Não falo nem a Europa, porque treinadores nossos, por exemplo, o PC Guzmão, o próprio Mazola Júnior, quando Uhum. trabalharam em Portugal, foram extremamente maltratados lá em Portugal, É foram mesmo? coagidos pelos treinadores de lá, e nós aqui recebemos todo mundo bem. E eu Sim. acho, particularmente, que o treinador não tem passaporte, tem a qualidade, quem tiver a qualidade vai se estabelecer. Porém, Perfeito. a maneira que está sendo feita aqui no Brasil é completamente diferente do que a gente teve em Portugal. O PC Guzmão ele não conseguia trabalhar, os treinadores foram à federação para justamente não deixá-lo assinar o, a, a súmula do jogo. Mazola Júnior a mesma coisa. Mazola falei com ele até há pouco tempo atrás aí do título do interior do Ituano, ele contou isso, foi uma loucura que ele passou lá. E, infelizmente, fecham-se o mercado para nós. Agora, parece que com os cursos da CBF, e eu participei de todos, a nossa licença ela é aceita na UEFA também. Mas, praticamente, as portas totalmente fechadas para brasileiros lá. Uhum. Como nós estamos vivendo um período aqui onde os treinadores estrangeiros estão vindo em um número muito grande, É. então é muito ruim para a nossa classe. Você acha que é mais uma panela ali da Europa, da própria Europa, ou você acha que existe uma xenofobia ali contra o brasileiro? Não, eles tentaram criar uma barreira de mercado, principalmente para a Ásia, nesse período de 10 anos aí, principalmente os espanhóis, portugueses, Uhum. franceses, eles tomaram conta daquele local, fizeram bons trabalhos, outros não fizeram bons trabalhos,
mas principalmente com a questão da carteira, foi onde eles abriram o mercado e ficaram ali 10 anos navegando tranquilamente. Isso aí através do Platini, né? Sim. Que hoje já não está na UEFA, e a gente sabe os motivos que ele não está. Então, quer dizer, cerceou um pouco nós brasileiros, que tínhamos esse mercado há muitos anos, e acabou que nós perdemos um grande espaço, e aqui no Brasil também agora estamos perdendo esse espaço, muito em função do bom trabalho que fez o Jorge Jesus, o que está fazendo o Abel no Palmeiras, mas é evidente que eu acredito que isso é um momento e deva passar, até porque o nível de investimento que se faz quando vem um treinador estrangeiro, ele é diferente do que vem os treinadores brasileiros. A multa rescisória, que é um fator fundamental para os clubes, como tinha o Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro, uma multa de 11 milhões de reais. Sim, absurdo. O treinador brasileiro ele chega no clube com uma multa de um salário, às vezes sem multa. Então, quer dizer, todo mundo fica sabendo disso, todo mundo fica sabendo dessa fragilidade contratual, em detrimento aos estrangeiros que vêm com uma multa gigantesca e sabe que vai ser difícil o clube pagar essa multa. Então, quer dizer, existe uma parcimônia maior, existe um tempo maior, e às vezes você faz uma análise do currículo que nós temos treinadores aqui no Brasil e currículo de treinadores que vêm de fora para trabalhar aqui no Não Brasil. Não precisa nem falar. Tem nem comparação, né, cara? Então é assim, bem complicado. Você acha que estão. Não vamos falar nome, não vamos falar clube nem nada, mas você acha que estão pensando mais em trazer uma BMW num corpinho de um golzinho 1.0, é isso? Não, deixa eu deixar bem claro aqui, não sou contrário ao treinador estrangeiro vir. Não, Eu isso só entendi, sou perfeito. favorável ao cara que contrata trazer e dizer o porquê que ele está trazendo o treinador. Sim. O porquê que ele contrata o treinador, qual é o estilo dos atletas que ele tem, o que ele pensa para o clube dele, qual é a gestão que ele quer fazer. Ele está vindo com um treinador que tem um sistema de jogo que cabe com o elenco que ele tem. Quer dizer, isso não existe. O que existe é o gestor hoje, o diretor, alguns presidentes de clube, é lógico que nós temos exceções importantes, eles querem paz e tranquilidade na rede social. Então, trazer um cara que venha de fora, que tem um passaporte estrangeiro, para eles dá uma paz, uma tranquilidade, mas efetivamente, sem saber se esse cara que está vindo, e às vezes até brasileiros, tem a característica do seu elenco, do que você precisa fazer. Perfeito. Essa é a grande falha. Isso nós conversamos lá nos cursos da CBF. Não adianta você formar os cursos, nós temos mais horas-aulas do que a UEFA, bacana, legal, mas se o dirigente, quem tem a caneta final lá em cima, também não participar disso, se for amador, se for passional, e você lá embaixo tem que trabalhar com a razão. Então é muito difícil essa correlação, enquanto eu acho que isso vai melhorar muito com a SAF, com certeza. Isso vai ser um ponto importante de evolução do futebol brasileiro. Eu acredito que a SAF deva minimizar muita coisa. Vamos ver o que vai acontecer, mas esse é o meu ponto de vista.